Lula intervém quando um cliente humilha jovem com síndrome de Down, e sua resposta choca a todos. O sol mal havia nascido em Brasília quando Felipe, um jovem de 21 anos com síndrome de Down, atravessou as portas da padaria central pela primeira vez como funcionário. Seus olhos brilhavam de expectativa, enquanto ajeitava o avental branco, recém-passado por sua mãe, Dona Silvana, que havia acordado mais cedo, só para preparar seu filho para este momento especial. A padaria, localizada a poucas quadras do Palácio do Planalto, era conhecida por seu café fresquinho e pães artesanais que atraíam desde políticos até trabalhadores comuns. Felipe havia esperado por esta oportunidade durante anos. Depois de inúmeras tentativas frustradas de conseguir um emprego, finalmente alguém havia enxergado seu potencial. Seu Afonso, o proprietário da padaria, impressionado com sua determinação durante a entrevista, decidiu dar-lhe uma chance como atendente. Você vai começar devagar organizando a vitrine e auxiliando no atendimento, explicou ele com um sorriso acolhedor. Naquela manhã, enquanto arrumava cuidadosamente os pães na vitrine, Felipe recordava as palavras de sua mãe. Filho, você é capaz de tudo o que quiser. Só precisa fazer com amor e paciência. Dona Silvana havia criado Felipe sozinha, trabalhando como diarista para garantir que ele tivesse acesso à educação especial e todas as terapias necessárias. Agora, vendo seu filho realizar o sonho de ter seu primeiro emprego, ela mal conseguia conter as lágrimas de orgulho. O movimento da manhã começava a aumentar, e Felipe sentia o coração acelerar a cada novo cliente que entrava. Ele estava determinado a provar que merecia aquela oportunidade, mesmo que seus movimentos fossem mais lentos e precisasse de um pouco mais de tempo para realizar as tarefas. O que ele não sabia era que aquele dia comum se transformaria em um momento marcante não apenas para sua vida, mas para todos que presenciariam o que estava prestes a acontecer. O movimento na padaria seguia tranquilo até que Valéria Montenegro, uma advogada conhecida nos círculos políticos de Brasília, entrou apressadamente no estabelecimento, vestida com um terno executivo impecável e saltos altos que ecoavam no piso. Ela se dirigiu ao balcão onde Felipe organizava uma nova remessa de pães. A padaria estava particularmente movimentada naquela manhã, com várias pessoas tomando café e conversando em voz baixa. Em uma mesa discreta no canto, quase despercebido, o presidente Lula tomava seu café da manhã, acompanhado apenas por 2 assessores. Era um hábito seu visitar estabelecimentos locais sem muito alarde, mantendo contato com o cotidiano da cidade. Felipe, ansioso para mostrar seu valor, aproximou-se de Valéria com seu melhor sorriso. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Sua fala, característica de pessoas com síndrome de Down, fez com que Valéria erguesse as sobrancelhas em desaprovação. Ela olhou ao redor como se procurasse outro atendente, antes de responder com evidente irritação. Preciso de 2 pães franceses e uma fatia de bolo de chocolate. E por favor, seja rápido. Tenho uma reunião importante. O jovem começou a separar o pedido com todo cuidado, seus movimentos metódicos e precisos, embora mais lentos do que Valéria esperava. A tensão começou a crescer quando ela consultou seu relógio pela 3ª vez em menos de 1 minuto, batendo os dedos impacientes no balcão. O que ninguém sabia era que aquela situação aparentemente corriqueira estava prestes a se transformar em um momento que mudaria a vida de todos os presentes. A situação se agravou quando Felipe, tentando agilizar o atendimento devido à impaciência de Valéria, acabou deixando o pedaço de bolo escorregar levemente na bandeja. Não chegou a cair, mas foi o suficiente para que a advogada explodisse. Isso é inadmissível. Como podem colocar alguém assim para atender? Isso é algum tipo de projeto social? Sua voz ecoou pela padaria, fazendo com que todos os clientes parassem suas conversas e se voltassem para a cena. Felipe sentiu suas mãos tremerem enquanto tentava manter a compostura. Seu Afonso, que observava a situação de longe, começou a se aproximar, mas Valéria continuou. Eu exijo falar com o gerente. Isso é um estabelecimento comercial, não uma instituição de caridade. Tenho certeza que existem outras funções mais adequadas para pessoas como ele. O rosto de Felipe ficou vermelho. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas enquanto tentava terminar de embalar o bolo.
Ele se lembrou das palavras de sua mãe sobre ser forte, sobre como o mundo nem sempre entenderia suas diferenças, mas que isso não diminuía seu valor. Outros funcionários assistiam à cena paralisados, divididos entre a vontade de defender o colega e o medo de piorar a situação. O clima na padaria ficou pesado, com alguns clientes começando a murmurar em desaprovação à atitude de Valéria. Foi neste momento que uma voz grave e familiar se fez ouvir do fundo do estabelecimento. "A senhora tem algum problema com o atendimento deste jovem?" Era o presidente Lula, que havia se levantado de sua mesa e agora caminhava em direção ao balcão, sua presença imponente atraindo todos os olhares. O presidente Lula se aproximou do balcão com passos firmes, seu rosto demonstrando uma mistura de indignação e determinação. A padaria inteira ficou em absoluto silêncio enquanto ele se posicionava ao lado de Felipe, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Valéria, que segundos antes transbordava arrogância, agora parecia ter perdido toda a pose, seus olhos arregalados ao reconhecer a figura presidencial. "Sabe, senhora", começou Lula com sua voz característica, "eu venho aqui quase todas as manhãs e hoje tive o privilégio de observar este jovem trabalhando. Ele chegou cedo, organizou tudo com cuidado e tem atendido a todos com um sorriso no rosto. A senhora sabe quanto valor tem isso?" O presidente fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Valéria, que agora parecia diminuída. Felipe, ainda tremendo levemente, observava a cena com um misto de surpresa e emoção. Lula continuou: "Quando eu era torneiro mecânico, aprendi que não é a velocidade que faz um bom profissional, mas sim o cuidado, a dedicação e o respeito com que realiza seu trabalho. Este rapaz tem tudo isso." O presidente então se virou para Felipe. "Qual seu nome, companheiro?" "Felipe, senhor presidente", respondeu o jovem, sua voz ainda embargada pela emoção do momento anterior. Lula sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Felipe, você me faz lembrar do Brasil que eu sempre sonhei construir. Um país onde todos têm oportunidades, onde o trabalho digno não é privilégio de alguns, mas direito de todos." As palavras do presidente ecoaram pela padaria, tocando profundamente todos os presentes. Valéria, tentando recuperar alguma dignidade, interrompeu o momento. "Presidente, com todo respeito, o senhor não pode negar que existem funções mais apropriadas para pessoas com limitações. Estou apenas pensando na eficiência do estabelecimento." Sua tentativa de justificar sua atitude apenas piorou a situação, provocando sussurros de desaprovação entre os clientes. Neste momento, seu Afonso, o dono da padaria, que até então observava a cena com apreensão, decidiu se manifestar. "Senhora, quando contratei Felipe, não foi por caridade ou pressão social. Foi porque vi nele algo que falta em muita gente: vontade genuína de trabalhar e fazer a diferença." Sua voz tremia de emoção enquanto continuava. "E se a senhora está preocupada com a eficiência do meu estabelecimento, devo informar que desde que Felipe começou, o ambiente ficou mais alegre e os clientes mais satisfeitos." O presidente Lula, que ouvia atentamente, acrescentou: "Sabe qual é o verdadeiro problema aqui? Não é a síndrome de Down do Felipe. É o preconceito que ainda existe na cabeça de muita gente." Ele então se dirigiu aos demais clientes. "Quantos de vocês já foram atendidos pelo Felipe hoje?" Várias mãos se levantaram, acompanhadas de sorrisos e palavras de apoio ao jovem. Uma senhora idosa que tomava café em uma mesa próxima levantou-se e declarou: "Ele me atendeu hoje cedo e foi o atendimento mais gentil que recebi em muito tempo. Fez questão de me ajudar a escolher um pão mais macio, porque percebeu que tenho dificuldade para mastigar." Outros clientes começaram a compartilhar suas experiências positivas com Felipe, criando uma onda de solidariedade que fez Valéria se encolher ainda mais. O presidente Lula, percebendo o momento oportuno para uma lição mais profunda, dirigiu-se novamente a Valéria. "A senhora já parou para pensar quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do preconceito? Quantos Felipes estão por aí, querendo apenas uma chance de mostrar seu valor?" Sua voz carregava a experiência de quem conhecia de perto a luta dos excluídos. Valéria, agora visivelmente constrangida, tentou uma última defesa. "Presidente, talvez eu tenha me excedido na forma, mas..." Lula a interrompeu gentilmente. "Não existe mas quando falamos de dignidade humana. O Felipe não está aqui pedindo favores.
Ele está trabalhando, contribuindo, fazendo sua parte na sociedade. E isso merece não só respeito, mas admiração. Felipe, que até então observava tudo em silêncio, criou coragem e se pronunciou. Eu sei que sou mais devagar, mas faço tudo com muito carinho. Minha mãe sempre diz que o importante não é ser o mais rápido, mas fazer bem feito. Sua fala sincera e emotiva provocou sorrisos de aprovação em todos os presentes. O presidente então fez algo inesperado. Virou-se para seu Afonso e declarou: "A partir de hoje, esta padaria será meu ponto oficial de café da manhã em Brasília. E faço questão de ser atendido pelo Felipe." Depois, dirigindo-se a Valéria: "A senhora tem duas escolhas agora. Pode sair daqui, mantendo seu preconceito, ou pode aproveitar esta oportunidade para aprender algo valioso sobre humanidade." A advogada, finalmente percebendo a dimensão de suas ações, baixou a cabeça e, pela primeira vez naquela manhã, sua voz saiu sem arrogância: "Me desculpe, Felipe. Eu estava errada." O pedido de desculpas, embora tardio, marcou o início de uma transformação não apenas naquela padaria, mas na consciência de todos os presentes. O momento que se seguiu foi de intensa emoção. Felipe, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão para Valéria em um gesto de perdão que emocionou a todos. "A senhora quer que eu prepare seu pedido novamente?" ofereceu ele, demonstrando uma grandeza de espírito que fez a advogada se sentir ainda menor diante de sua atitude. Lula, visivelmente emocionado, abraçou Felipe e declarou em voz alta: "É isso que o Brasil precisa. Não apenas de oportunidades, mas de pessoas que saibam transformar preconceito em aprendizado, raiva em perdão." O presidente então tirou do bolso seu telefone e fez uma ligação surpreendente. "Janja, você precisa conhecer uma pessoa. Pode vir até a padaria central agora?" Enquanto esperavam, o presidente começou a compartilhar suas próprias experiências de superação. "Sabe, Felipe, quando eu perdi meu dedo na fábrica, muita gente disse que eu não poderia mais trabalhar como torneiro mecânico. Mas a limitação física nunca foi o verdadeiro problema. O problema era o que as pessoas achavam que eu não podia fazer." Em questão de minutos, Janja chegou à padaria. Ao ser apresentada a Felipe, ela o abraçou carinhosamente e disse: "Você acabou de dar uma aula de dignidade para o Brasil inteiro." A primeira-dama então teve uma ideia que mudaria ainda mais aquela manhã. Pegou seu celular e começou a gravar um vídeo com Felipe, pedindo que ele contasse sua história e seus sonhos. O jovem, agora mais confiante, falou com o coração: "Eu só quero trabalhar e fazer as pessoas felizes. Minha mãe sempre diz que todos nós temos um dom especial. O meu é fazer as pessoas sorrirem, mesmo quando elas estão tristes ou com pressa." Suas palavras simples, mas profundas, causaram um impacto imediato em todos os presentes, incluindo Valéria, que agora chorava silenciosamente em um canto da padaria. Nas horas que se seguiram, o vídeo gravado por Janja viralizou nas redes sociais. A hashtag Somos Todos. Felipe se tornou o assunto mais comentado do país, gerando uma onda de depoimentos de pessoas com síndrome de Down e suas famílias, compartilhando histórias de superação e luta por inclusão no mercado de trabalho. Dona Silvana, mãe de Felipe, foi surpreendida em casa com dezenas de ligações e mensagens. Quando chegou à padaria para buscar o filho no fim do expediente, não conseguiu conter as lágrimas ao ver as imagens do presidente defendendo seu menino. "Foram 21 anos lutando para que vissem meu filho como eu sempre vi, um ser humano capaz e especial", disse ela emocionada. A história ganhou repercussão nacional. Jornais e programas de televisão começaram a destacar a importância da inclusão no mercado de trabalho. Grandes empresas passaram a procurar a padaria, interessadas em conhecer o processo de inclusão realizado por seu Afonso. O próprio presidente determinou a criação de um programa especial de incentivo à contratação de pessoas com síndrome de Down. Valéria, a advogada que iniciou toda a situação, surpreendeu a todos ao retornar à padaria no dia seguinte. Desta vez, não para comprar pães, mas para ter uma conversa sincera com Felipe. Ela revelou que tinha um sobrinho com síndrome de Down e que seu comportamento preconceituoso refletia seus próprios medos e inseguranças sobre o futuro dele. "Você me ensinou mais em alguns minutos do que anos de estudo em direito", admitiu ela. O impacto se estendeu além das redes sociais.
Organizações de direitos humanos começaram a usar o caso como exemplo de como o preconceito pode ser combatido com educação e empatia. A padaria central se tornou um símbolo de inclusão em Brasília, com filas de pessoas querendo conhecer Felipe e apoiar o estabelecimento que havia dado uma chance real à diversidade. Um mês após o incidente, a padaria central se transformou em um ponto de referência para a inclusão social em Brasília. Felipe, agora promovido a coordenador de atendimento, treina outros jovens com síndrome de Down, compartilhando sua experiência e confiança recém-adquirida. O presidente Lula manteve sua palavra, fazendo da padaria seu local oficial para o café da manhã, sempre fazendo questão de ser atendido por Felipe. Seu Afonso expandiu o negócio, abrindo mais 2 filiais com o compromisso de manter pelo menos 30% das vagas reservadas para pessoas com deficiência. O Felipe não mudou apenas nossa padaria, mudou nossa forma de ver o mundo, declarou ele durante uma entrevista. A iniciativa inspirou outros estabelecimentos da cidade a seguirem o mesmo caminho. Valéria, transformada pela experiência, criou um projeto de lei para fortalecer a inclusão no mercado de trabalho, batizado de Lei Felipe, que prevê incentivos fiscais para empresas que mantêm programas efetivos de inclusão. Ela e Felipe desenvolveram uma amizade improvável, e ela frequentemente participa de palestras ao lado dele, compartilhando como um momento de preconceito se transformou em uma lição de vida. Dona Silvana, vendo seu filho florescer, começou um grupo de apoio para mães de pessoas com síndrome de Down, usando a história de Felipe como inspiração para mostrar que sonhos podem se tornar realidade. Meu filho sempre foi um vencedor, mas agora o mundo inteiro pode ver isso, diz ela orgulhosa. Em sua última visita à padaria, o presidente Lula fez um discurso emocionado. O Brasil que queremos construir é este que vemos aqui, onde cada pessoa tem seu valor reconhecido, onde as diferenças não são barreiras, mas pontes para um futuro melhor. Felipe não é apenas um funcionário exemplar, é um professor de humanidade. A história de Felipe continua inspirando pessoas em todo o país, provando que um simples momento de coragem e empatia pode desencadear mudanças profundas na sociedade. Como ele mesmo diz com seu sorriso característico, não importa se somos diferentes. O que importa é o amor que colocamos em tudo o que fazemos. Se você já presenciou uma situação semelhante ou conhece alguém que enfrenta preconceito no trabalho, compartilhe sua história nos comentários. Vamos criar uma corrente de apoio e conscientização. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias inspiradoras como esta. Juntos podemos fazer a diferença e construir um Brasil mais inclusivo. Deixe seu like e compartilhe esta história para que mais pessoas possam refletir sobre a importância do respeito e da inclusão. Sua participação é fundamental nessa luta contra o preconceito.